Boa noite novamente, bom dia, boa tarde. Aqui é o João Clímaco, coordenador nacional do FONASC, que é uma entidade que atua na área do monitoramento, capacitação e representação da sociedade civil e movimentos sociais no âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos. Como vocês têm sabido, é uma política que trata da administração dos corpos d'água, dos rios, tomando decisões em relação aos usos dessas águas, né? Ela foi instituída pela Lei 9433 do Congresso Nacional em 97. E de lá para cá temos detectado uma lógica que tem se construído para não se fazer essa política funcionar. E atualmente esse problema é mais evidenciado ainda no atual governo, que encheu a gente de expectativas quanto à eficácia e à implementação dessa política, evidentemente contemplando os princípios e fundamentos que ela pressupõe, entre os quais a água tem que respeitar o uso mútuo, a água tem que ser usada, tem os casos de prioridade, que é desidentação animal e abastecimento humano. A água tem que ser gerenciada pelas comunidades, pela participação da sociedade, dentre elas, e de forma descentralizada. E esses princípios, ao nosso ver, durante toda a construção dessa política de 97 para cá, houve uma primeira preocupação de instituir o sistema, criar os conselhos nacional, o Conselho Nacional, criar os conselhos estaduais e os comitês de bacias, que estão aí no país, mal ou bem, cumprindo uma função. Só que nós estamos numa conjuntura marcada por mais um decreto, que chama-se o decreto 11.960, de 21 de março de 2024, que foi editado agora no Dia da Água, como se fosse uma grande efeméride. E que, infelizmente, a nossa experiência, a nossa convivência com a tentativa de aprimorar essa política se depara com algumas questões estruturantes e estruturais que está na sociedade brasileira, está nos interesses de classe, está na lógica da formação do Estado brasileiro, sempre corporativo, patrimonialista e com uma evidência clara de que a ideia de participação social que vem nessa política, no texto dessa política, a ideia de descentralização, tem sido todo o tempo solapada através de jeitos que quer se dar na implementação dos instrumentos legais, na implementação dos marcos legais. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é uma das organizações centrais desse sistema. Conselho Nacional, Conselhos Estaduais, Comitê de Bacia. E o FONASC participou desde 2008, 2007 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como representação dos movimentos sociais e da sociedade civil. Daquela época para cá, nós já temos 3 decretos restituindo o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Até porque, ao que parece, ninguém ficou satisfeito com a disfuncionalidade do Conselho no cumprimento desses princípios fundamentais da Lei 9436. A sociedade civil certamente tem sido o protagonista de todo o tempo de denúncias, de assinalar equívocos na construção e tomada de decisões dessa política, e construímos o entendimento de que todo esse processo veio acontecendo num ambiente e mudou de conjunturas políticas de presidência da época de Fernando Henrique, depois veio Lula, depois veio a Dilma, depois veio Temer, Bolsonaro,
E agora nós estamos num cenário onde saiu esse decreto que a gente comentei falar para vocês, que realmente joga uma pá de cal nas possibilidades do Conselho avançar na ideia de descentralizar o processo decisório, assumir papéis mais propositivos e, sobretudo, estar conectado com a demanda da sociedade. Quando a gente fala isso, falamos porque, apesar de muitas críticas e de movimentos que são até reativos à não participação desses conselhos e que atuam no ambiente da gestão de recursos hídricos, o FONASC trabalhou sempre numa perspectiva republicana de fortalecimento dessa política, mas ao mesmo tempo através de uma conexão maior com as demandas da sociedade. E aí a gente fez vários encaminhamentos durante esses 20 anos e interferindo eficazmente no sentido de não flexibilizar normativos que tirasse o papel da sociedade civil. Foi uma história rica nesses 20 anos de Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nos últimos 20 anos. E esse papel gerou uma identidade nossa que não se confunde com outros movimentos e com outras iniciativas da sociedade que às vezes entendem que é o Estado que legitima o movimento social ou legitima as lutas. Não é o Estado, é as próprias lutas que se legitimam e perante o Estado, se autolegitima perante o Estado através da eficácia, da mobilização. Dentro do que foi possível, o FONASC cresceu muito nesses 20 anos, fazendo essa ponte de demandas locais, pautando no Conselho. Aconteceu com demandas do Ceará, demandas de Minas, no que diz respeito à mineração, demandas do Paraná, relacionadas a PCH, demandas do Rio, onde tem gente do FONASC atuando, guerreiros, lutadores, tentando fazer a coisa acontecer. Mas não tem gente, normalmente, em grande quantidade, fazendo isso. Tem gente querendo fazer acontecer de acordo com a idealização que eles tiveram da política durante esses 20 anos. E uma idealização que coloca a sociedade civil como uma séria ameaça. E quando eu falo sociedade civil, eu estou falando dos movimentos sociais e das ONGs que têm uma identidade política clara. O que aconteceu? A gente sentiu isso durante esse período, desses 20 anos. E combatemos, enfrentamos isso. Tivemos um logro importante que foi construir, através dessa articulação em Brasília, o mais importante que eu chamo nesses 10 anos, 20 anos, que foi a aprovação do Plano de Bacia do Rio Paraguai. Por outro lado, tivemos sérios problemas para aprovar o Plano de Bacia da Mais Direita do Amazonas e do Rio Tocantins. E a gente vai ver sempre o papel do setor elétrico e governo tentando impedir o nosso protagonismo. Pedimos vista nesses planos de bacia, que é onde está um regramento e diretrizes básicas para orientar o uso das águas. O plano de bacia é um instrumento importante, que é usado na gestão de recursos hídricos de maneira, às vezes, na sua construção, sem uma melhor participação para definir alguns pontos. E tudo é feito de uma maneira, às vezes, de fazer uma ludibriação. A gente teve uma experiência no plano de bacia do Rio Doce agora, que foi bem marcante, detectando falhas no enquadramento dos rios. Ninguém é perfeito, não estou acusando essa empresa ou aquela, que já é um mercado riquíssimo, é caríssimo um plano de bacia, não chega de menos de 5 milhões ou 4 milhões, e você não pode deixar passar ali alguns aspectos. Então, essa é a prática do FONASC. A gente pega uma demanda pública e traduz ela para enquadrá-la dentro do contexto legal e tentar fazer com que os direitos, as possibilidades de direitos sejam cumpridas. Infelizmente, na prática, isso não é muito fácil. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nesse último decreto, ele regrediu e passa uma ideia de que o governo não está levando a sério a questão da água do jeito que já se pensou. Inclusive, se pensou de um jeito que criou um ambiente de euforia logo no início dessa política. É uma política que vai
possibilitar o diálogo e o parlamento das águas, os colegiados, tentar encontrar construções. Existe um problema congênito, claro. O governo fez maioria nesses colegiados, acreditando que a sociedade civil que ia participar dele seria uma sociedade civil extremamente dócil, que não tinha conexão com a realidade e que não ia pautar os problemas que acontecem no setor elétrico, no setor de mineração, né, saneamento, coisas concretas, água subterrânea, como aconteceu no Paraná, né? Coisas que influenciam e interferem na vida das pessoas, onde você vai ver o poder econômico, que tem a água como insumo e margem de sua acumulação de capital, tentando todo jeito de minimizar esse protagonismo da sociedade. É nesse ambiente que sai um decreto, que, ao nosso ver, só vai piorar e vai mostrar que essa política está sendo rifada pelo atual governo, está sendo desconsiderada, mesmo com todas as pressões de vários grupos sociais, eles não tiveram estatura para identificar o que é interesse público, apesar do atual governo falar tanto em participação social e criou até um decreto de participação social, mas na prática, na gestão de recursos hídricos, ao contrário, regrediu. No ambiente que surgiu após a eleição do atual governo, que veio criando muita expectativa no sentido de restaurar princípios e valores democráticos, já que o governo anterior, praticamente, através de um decreto 10.000, tinha anulado as maiores possibilidades da participação social, e usando o Conselho para aprovar demandas relacionadas ao valor econômico da água em detrimento da valorização do seu valor social. O ambiente que se viu foi de vários setores, tanto que estão envolvidos com a política de recursos hídricos, como quem não estava, propugnando que o Conselho Nacional atendesse às expectativas desses vários grupos, o que não é fácil. Mas o que a gente viu é que do governo da Dilma, sobretudo depois do Temer, e aprofundando com o Bolsonaro, a importância desses princípios fundamentais da gestão das águas foram esvaziadas, solapada, e a política ficou muito refém desse valor econômico, com o papel do setor econômico muito presente. Não faltou caravanas de entidades que têm a água como instrumento econômico e organizações fazerem pressões para que o Conselho voltasse. E o Conselho tem um papel importante definido em lei. A própria Agência Nacional de Água hoje está fazendo decisões ad referendo que deviam ser tomadas pelo Conselho. Uma situação que estava alimentando um estado de insegurança jurídica para quem quer os rios e as águas como bem público. Bem, essas pressões todas geraram vários documentos. O FONASC, desde a época da Comissão de Transição, nos encaminhou propostas junto com outras organizações para que o Conselho fosse restaurado dentro de fundamentos compatíveis com um Estado democrático, uma política mais republicana, e não um loco privilegiado de lobistas e arranjos das corporações dentro do Estado, híbridas com o setor econômico. E o que aconteceu? A gente até apoiamos e fizemos esforços para que esses documentos constassem nossas demandas, que fossem corrigidas algumas questões dos regimentos, né? O que a gente viu foi uma situação onde concluímos que, durante todo esse processo de enfraquecimento da política, o setor burocrático, o estamento burocrático, os grupos conservadores e os grupos corporativos que atuam dentro e fora do Estado cresceram e tiveram um papel fundamental na formulação e definição, culminando com uma decisão do Congresso que tirou o Conselho Nacional do Ministério do Meio Ambiente, né? Retomando ele como
dentro da política de desenvolvimento regional, do MDE, e criando um decreto que realmente não tem esse olhar, uma olhada da água como bem ambiental, como bem social. Um espaço, um locus privilegiado para a retomada daqueles projetos do governo Bolsonaro de água como bem econômico. A gestão de recursos está muito ligada a obras de impacto nos rios, e isso tudo que está criando um desapontamento, mas é importante que o FONASC reitere a nossa posição. Pode ser que a gente esteja malhando em ferro frio? Não. A história é marcada por processos que vão e voltam, e acho que a política de recursos hídricos está passando por um processo de retrocesso. E a gente não vai, por conta disso, deixar de fazer o que a gente fez, resistência, porque é uma política que surgiu com discurso ufanista. O ufanista levou vários atores, mobilizou a sociedade na década de 2000, né, do ano 2000 até 97, até 2005. O Conselho teve um papel de fazer normas para poder facilitar o surgimento dos comitês e tudo, mas na prática é um lugar de embate, um lugar de resistência, é um lugar de disputa. E sempre se aparece um discurso ufanista de que o Parlamento das Águas vai encontrar convergência. Não vai haver convergência com a doença crônica, onde você tem, no caso do decreto atual, uma só ONG para representar o país inteiro, muito embora tenha entrado agora quilombola e representação dos índios, mas não é bem o que já foi, o que já pôde ser feito. É uma estratégia deliberada de esvaziar a ideia de ser uma política pública onde o processo de tomada de decisão que respeito os usos mútuos seja considerado, né? A gente está extremamente desapontado. Fazemos um registro especial da própria comunidade acadêmica e uma parte do setor público, das corporações que nele transitam, que está fazendo um movimento para fazer com que esse conselho seja efetivo e tal. Novamente, o FONASC se propôs e deu sugestões para que o decreto tivesse, acreditando que esse pessoal tinha força política. A gente acredita em todo mundo que quer ser ator político, que tem a boa intenção. Não teve esse problema de a priori. E esse estamento burocrático, porque na verdade é um grupo formado por ex-participantes dos órgãos públicos, ex-presidentes de agências de bacia, de comitês, tudo ligado ao setor público e à universidade. Esse pessoal mandou, de vez de acatar o pedido do FONASC na proposta, vieram com justificativa mais escabrosa para não fazer aquelas ideias de descentralização afirmadas no nosso documento serem consideradas. E me parece que, apesar deles estarem reclamando atualmente, né, o grupo de articulação, criaram logo uma estrutura de poder e tal, estão fora do jogo da gestão. O governo atual parece que deu uma geral, rifou todo mundo e se esqueceu que o único setor que tem realmente representação e representatividade, de fato, que poderia ser um elemento fundamental para dar diretrizes e dar sinalizações ao governo para essa política ser eficiente, que é a sociedade civil organizada e os movimentos sociais. Aliás, esse nome movimentos sociais tinha no primeiro decreto. Olha, era evidente que esses grupos ligados ao setor público que foram renegados no atual contexto, né, de cargos e ocupação de espaço dentro da política, como já tiveram, eles não se deram bem
e nem tampouco tiveram a capacidade de reavaliar o seu papel, né, na medida que negaram as propostas do FONASC e surgiu um decreto que deveria estar satisfeito, que vai ao encontro de muito do que eles propuseram. Bem, é curioso que tal situação aconteça no momento que a gente avalia que está sendo rifada a política, porque esses mesmos grupos do setor público, que são hegemônicos hoje dentro da política, foram responsáveis para a situação chegar onde chegou. O FONASC tem a sua história muito limpa nesse aspecto. Fomos coerentes com o que a gente acreditava e fizemos propostas para que o sistema se aperfeiçoasse, inclusive o Conselho Nacional. E a gente era muito combatido. Há uma ideologia no ambiente das políticas públicas, onde o setor público ele tem um pouco de medo da sociedade civil organizada. Um pouco não, muito medo. Isso se traduz com discursos pseudos republicanos, discursos técnicos e, na verdade, tudo para fazer com que as coisas não aconteçam de maneira que aquela política atinja soluções para resolver problemas das pessoas que estão na beira dos rios ou estão dependendo do rio. Isso acontece com índio, quilombola, os maiores vítimas de PCHs, né? A questão da mineração, o Estado neoliberal capitalista não abre mão desse seu papel. E esses grupos de interesse dentro do Estado agora ficam achando que vão poder resolver, contribuir com soluções sem ter base social. E pior ainda, negando ou preconceituando as organizações que pontuam soluções para ser agregada como uma ideia de uma comunidade de recursos que está preocupada realmente com a política e não com outras coisas. Muito obrigado.